Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu aqui na Forbes. Apple tem resultado acima do esperado puxado por vendas de iPhone. Essa notícia é interessante porque ela mostra um pouco da evolução dos resultados da Apple no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022. A gente vai entrar no detalhe desses números e também vamos falar um pouco dos projetos futuros da Apple no setor automotivo. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Queria mandar um abraço para todos os alunos que iniciaram a turma de sábado do General Business Program, turma do segundo semestre. Já tiveram aulas de análise financeira e soft skills, então um grande abraço a todos. Hoje a gente dará início às turmas de segundas e quartas à noite e amanhã terças e quintas. Ainda temos vagas remanescentes. Se você quiser fazer parte aí das turmas do segundo semestre, última oportunidade de 2022, entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp. Legal? Bora! Então vamos entrar aqui nos resultados. Como os resultados eles foram acima do esperado, o mercado financeiro gostou bastante aí dos resultados. A companhia teve uma receita de 83 bilhões e um lucro de 1,20 dólares por ação. E a expectativa de mercado era ser 82,8 de receita, então um pouco acima aí do que todo mundo tinha como target aí para os resultados do terceiro trimestre, e o lucro também foi um pouco acima, era para ser 1,16, pelo menos a expectativa de mercado foi 1,20. Então tudo isso em conjunto mostrou aí um forte resultado e as operações continuam sendo bem rentáveis aí. No caso da Apple, vamos entrar um pouco no detalhe mais para frente. Bom, enquanto as vendas de iPhone e iPad superaram expectativas, a receita com serviços, computadores e acessórios ficou abaixo do esperado por Wall Street no trimestre. E esse é um processo que a Apple vem conduzindo já há alguns trimestres de diminuir um pouco da dependência que ele tem em relação ao iPhone. Por quê? Eu vou mostrar para vocês a representatividade do iPhone e que você ter uma venda muito concentrada neste dispositivo traz um certo risco, até porque se uma nova versão der algum problema, boa parte da receita dele vai estar comprometida. E a gente está vendo também um problema aí de distribuição de chips que pode dar problema. A Apple já até anunciou que pode eventualmente ter um corte nas estimativas de faturamento da nova versão do iPhone, e isso também é um problema. Mas a princípio, no terceiro trimestre, os resultados foram muito bons. Estou mostrando aqui o valor, a reação aí do mercado. As ações elas fecharam aqui antes da divulgação de resultado a 156 dólares. E aí ela abriu no dia seguinte aí a 161,91. Então os resultados da Apple ainda continuam bastante fortes. O market cap aqui ó, de 2,6 trilhões de dólares aqui, a empresa continua bem forte. Vamos entrar um pouco nos detalhes dos resultados. Então, eu não vou analisar o resultado do terceiro trimestre do ano fiscal, porque eu vou aproveitar para pegar os primeiros 9 meses do ano, que fica mais fácil para a gente analisar. Então, nos primeiros 9 meses, a Apple teve um faturamento aqui de 304 bilhões de dólares contra 282, então crescimento expressivo, com um lucro bruto de 132 bilhões contra 117, então um aumento de margem bruta aí dos primeiros 9 meses em relação ao ano anterior, com um lucro líquido acumulado no ano de 79 bilhões contra 74. Então, a empresa tendo crescimento top line e também de bottom line. Aí, qual que era o ponto interessante aqui que eu gosto de mostrar? Primeiro, eles abrem essa receita por região. Então, a América do Norte ainda representa aí uns 43%, a América de uma forma geral, uns 43% da receita. E aí depois vem a Europa aí com um quarto mais ou menos da receita. E depois vem China, Japão e o resto da Ásia e Pacífico. A única região que tem um faturamento, uma receita menor em relação ao mesmo período do ano anterior foi o Japão. Então o Japão teve uma queda aqui de uns 10% aqui de receita, era 22 bilhões, foi para 20. Então isso daqui é a única região que eles consideram aqui para fazer a divisão de receita que houve queda. Tanto nas Américas, quanto na Europa, na China e no resto da Ásia e Pacífico, houve crescimento. E aí vem agora por produto e serviço. Aí a gente percebe que a Apple ela conseguiu diminuir um pouquinho a dependência, então girava em torno de uns 54% da receita, agora está em torno de 53%. Então foram 162,8 bilhões de dólares de receita só do iPhone em relação aos 304. E o segundo grande gerador de receita deles, que é muito abaixo do iPhone, são os Macs aqui em termos de produto, aqui 28, quase 29 bilhões aí de receita.
Serviços cresceu bastante, foi de 50 bilhões para 58,9, quase 59 bilhões. Então, um crescimento expressivo nessa parte. E é onde a Apple vem focando os seus esforços para conseguir aumentar a representatividade disso. Obviamente, sem diminuir a receita de iPhone. Então, esse que é o grande problema. Se der algum problema no desenvolvimento de uma nova versão do iPhone, mas a Apple é bastante competente aí, acho que de todos os iPhones que foram lançados, o único problema aconteceu no iPhone 4, que foi um problema de antena que também foi superado rapidamente, mas todos os outros iPhones não tiveram nenhum problema. Então, em termos de confiabilidade, de lançamento de novas versões, a Apple ainda continua sendo uma empresa bem segura aí. Qual que é o grande problema? O problema é o abastecimento aí de chips no mundo inteiro, que a gente sabe que está problemático. Então, isso pode cortar a expectativa de receita do novo iPhone e isso, consequentemente, pode colocar em risco aí 53% da receita da companhia. Legal, tá? Bom, mas como eu falo para vocês, eu brinco nas aulas, inclusive a gente teve aula do Strategy and Finance Program agora no sábado também, e eu mostrei os resultados da Apple e falei pro pessoal que eu chamo ela de máquina de dinheiro. Por quê? Ela gerou de caixa operacional, das atividades operacionais, só nos primeiros 9 meses de 22, 98 bilhões de dólares contra 83,8 bilhões no mesmo período do ano anterior. Então, o que ela fez com esses 98 bilhões? Ela tem aqui, das atividades de investimento, investimento de 21 bilhões, e aí a gente percebe que se você gera 98 e só tem necessidade de investimento de 21, sobra bastante dinheiro. E aí 84 bilhões foram destinados para as atividades de financiamento. Qual foi o grosso? O grosso, recompra de ações. 65 bilhões nos primeiros 9 meses, sem contar a distribuição de dividendo. 11 bilhões de dólares em distribuição de dividendo. Então os acionistas aí da Apple não estão muito tristes em relação aqui a essa grande geração de caixa do negócio. Como que ele consegue gerar tanto caixa operacional? A gente explica isso nas nossas aulas de finanças avançadas no Strategy and Finance Program e também no General Business Program em Finanças Corporativas e Valuation, que é o famoso ciclo de conversão de caixa invertido. Aqui, quando a gente pega o agregado aqui do último resultado, a Apple ela está com menos 72 dias de ciclo de conversão de caixa invertido. Como ela consegue isso? Ela tem aqui uns dias de recebimento em torno de 24, beleza? Eles têm 9,45, e isso daqui vem muito aí da eficiência do supply chain do negócio, 9 dias de estoques. E ela consegue aqui quase ter 106 dias de prazo médio de pagamento com os fornecedores. Então, ciclo de conversão de caixa invertido, capital de giro invertido, geração de caixa operacional na veia. Legal. Tanto é que quando você pega aqui a posição de caixa da companhia, ou de liquidez, que eu gosto de falar dessa forma, porque caixa em si são 27,5 bilhões só de caixa. Só que eles têm mais 20 bilhões de investimento de curto prazo e mais 131 bilhões de investimentos de longo prazo. Soma tudo dá uns 178 mais ou menos bilhões aí de liquidez. Então a Apple, ela tem caixa pra caramba para fazer investimentos, aquisições, entre outros. Por isso que tem muita gente que fala que a Apple eventualmente poderia ser uma das possíveis interessadas em comprar um Netflix. Porque ela tem que fazer alguma coisa com esse caixa. Mas a Apple já tem alguns planos. Então, obviamente, tocar a parte de serviços, expandir toda a parte do Apple TV Plus já vem demandando bastante investimento para o negócio, sem contar a operação corrente. E eles estão apostando bastante num projeto de carro autônomo, que a Amazon também tem investimentos aí em empresas do setor. E a Apple parece que ela está com planos bem agressivos. Então eu vou mostrar aqui uma notícia da Forbes aqui de junho de 22, mês passado. Apple avança no setor automotivo com novo software para painel de carros. Então ela já tem todo o Apple CarPlay integrado aí no setor automotivo, começou a fazer aqui outra parte de software para painel de carros também, que são componentes em termos de software que vão ajudar a desenvolver um carro que eles estão com esse projeto já faz bastante tempo, recebeu bastante atraso, a Apple não dá tantas informações assim, mas na semana passada saiu uma notícia bem interessante aqui, eu peguei uma notícia do Valor Econômico, foi assim, Apple contrata executivo da Lamborghini para projeto de carro elétrico autônomo. Então, a Apple trouxe o Luigi Taraborelli, que foi um executivo de 20 anos de carreira da Lamborghini.
que a gente acredita também, né, que se for para a Apple lançar um carro também não vai ser muito barato, né, vai ser um carro premium. Então ele trouxe esse executivo que trabalhou aí no projeto do Urus, Huracan e o Aventador, que são carros icônicos aí, recentes aí da Lamborghini, que agora, com todo esse know-how, vai ajudar a Apple a fazer o desenvolvimento desse carro, provavelmente na parte de design. Só que a Apple não contratou só esse executivo. Se você pega um histórico aí dos últimos anos, ele trouxe executivos da Ford, ele trouxe executivos aqui que desenvolveram carros elétricos da BMW e também do piloto automático da Tesla, o Stuart Bowers, né? Então, ele vem formando um time de diversos executivos com bastante experiência aqui no desenvolvimento de carro para conseguir colocar no mercado, e a expectativa, pelo que diz a Bloomberg aqui, que analisou esse case, que em 2025 eles querem lançar o carro autônomo. E aí a Apple tem aquele negócio, né, de ser extremamente clean no seu design e também muito fácil de usar em relação à experiência de usuário. Eles falam que esse carro autônomo ele vai ser autônomo mesmo, ele não vai ter volante, não vai ter pedal, não vai ter absolutamente nada. Então, vamos ver se vai acontecer. Tem bastante gente do setor que duvida que a Apple vai conseguir, neste cronograma de 2025, conseguir lançar um carro sem volante, sem pedal, que seja muito fácil de usar e com design clean que a Apple tem, obviamente com um posicionamento bem premium. Vamos ver o que vai acontecer. Time forte tem, caixa tem, agora vai precisar um pouco de execução e também os desafios tecnológicos que esse carro elétrico autônomo vão trazer aí para esse time de engenharia, que eles estão trazendo gente muito boa. Vamos ver. Então, recursos a empresa tem, agora precisa um pouco de execução. Bora! Então, boa semana a todos. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. E um abraço aí para os alunos que vão iniciar hoje a turma do GBP. Grande abraço e até amanhã.